Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a emancipação, a autonomização ou o início de uma vida adulta independente é um dos passos mais importantes na vida de um jovem. Os fatores que mais determinam o sucesso do processo de emancipação são o emprego, a qualidade desse emprego e o acesso à habitação. É este momento da vida de qualquer um que justifica uma política dirigida a este grupo etário. Os jovens portugueses saem de suas casas cada vez mais tarde e não é por opção. O Estado tem um papel a desempenhar no apoio à autonomização dos jovens e é por isso que uma política de habitação dirigida a este grupo etário é obrigatória. O incentivo ao arrendamento por jovens cumpria vários objetivos, incluindo o da emancipação, mas cumpria mal. Apesar de vigorar há mais de 14 anos, nunca tinha sido alvo de avaliação. Muitos dos problemas desse programa eram conhecidos, mas só o estudo encomendado por este Governo permitiu perceber a dimensão das falhas e dos defeitos. Primeiro, as rendas dos jovens beneficiários do IAS eram bem superiores à média nacional ou do distrito respectivo. A ausência de limite máximo para as rendas apoiadas pelo programa conduzia ao arrendamento, por parte dos jovens, de imóveis acima das suas necessidades. O Porta 65 Arrendamento Jovem vem resolver este problema através da definição de uma renda máxima que deve equivaler à renda média da zona respectiva. Segundo, de acordo com o IAS, o apoio era atribuído em função do rendimento. Se quiserem aprender alguma coisa, ouçam. De acordo com o IAS, o apoio era atribuído em função do rendimento, sem levar em linha de conta a renda praticada numa zona específica do território. Tornava o arrendamento em algumas zonas do país, como acontecia com os grandes centros urbanos, praticamente impossível. O Porta 65 vem resolver este problema, estabelecendo uma relação entre os recursos do ou dos jovens e o valor do arrendamento na zona onde reside. Terceiro, 65% dos beneficiários do IAS apresentavam taxas de esforço antes de incentivo superiores a 50%. E um número significativo chegava mesmo a pagar uma renda que, sem o apoio, era superior ao seu rendimento mensal. As perversidades desta falha são óbvias. Não promovia a criação de condições que assegurassem que o arrendamento constituísse a prazo uma solução sustentável. No Porta 65, se ouvissem, percebiam. No Porta 65, a taxa de esforço nunca é superior a 40% e vai mesmo diminuindo ao longo dos 3 anos. O objetivo é claro: apoiar a transição para uma vida independente, diminuindo progressivamente a dependência do jovem face ao apoio estatal. Quarto, o IAS não estimulava a ocupação de zonas históricas e de zonas em reabilitação, nem estimulava a fixação de jovens em regiões que sofrem problemas graves de despovoamento. O Porta 65 prevê um acréscimo de apoio de 10% no caso de habitações localizadas nos centros históricos das cidades ou em concelhos rurais de baixa densidade. Quinto, o IAS não previa soluções de coabitação tão procuradas pelos jovens nos primeiros anos das suas vidas adultas. O Porta 65 vem também dar resposta a esta falha. O IAS tinha mais defeitos. Estes são os principais. O Porta 65 vem resolvê-los. Se é verdade que neste debate trata-se de apreciar a lei em vigor, não seria correto fazê-lo ignorando as alternativas já propostas pelo PSD e pelo PCP. Tanto uma como a outra não resolvem os principais defeitos do IAS. O PCP quase que se limita a duplicar a subvenção estatal, sem perceber que a sua proposta representaria desperdício de recursos, porque conduziria ao arrendamento de imóveis bem acima das rendas médias praticadas nas diferentes zonas do território nacional. Na altura não havia plano de ensino de matemática e é natural que não tenham feito bem as contas. E percebi as implicações da vossa proposta. Desviam com a proposta os recursos fundamentais para o apoio a um número superior de jovens. Eu posso depois explicar. O PSD, não resolvendo a totalidade dos problemas inerentes ao antigo IAS, faz um conjunto de propostas, algumas das quais consagradas no Porta 65. Uma das preocupações do PSD era aumentar o limite de idade de acesso ao incentivo. Isso foi conseguido no Porta 65 com uma proposta ligeiramente mais generosa. Já a principal proposta do PSD, o alargamento para 8 anos do período de apoio,
não corresponde à filosofia que deve prevalecer num programa de apoio à autonomização. O apoio público ao arrendamento jovem deve ser marcadamente transitório, justificado por circunstâncias específicas e limitado no tempo, por oposição aos apoios prolongados, mais de cariz social. Mais, o PSD, como não tinha feito uma avaliação do IAS, não sabia que o número médio de anos de duração do apoio é inferior a 3 anos. 40% dos contratos não foram objeto de renovação, isto é, foram de apenas 1 ano. E só 17,3% dos contratos tiveram uma duração superior ou igual a 4 anos. Esta proposta do PSD não vinha a acrescentar nada, talvez por isso tenha sido feita. O Porta 65 é, portanto, um programa que responde bem aos defeitos e falhas do programa anterior e melhor que os propostos pela oposição. As variáveis que importa avaliar no futuro e sobre as quais o debate nos próximos 8 meses deve assentar são a duração do apoio. Serão os 3 anos suficientes para assegurar que o jovem obterá os acréscimos necessários ao seu rendimento para que no final do apoio possa assegurar sozinho a continuidade do arrendamento? Segunda, serão realistas os limites máximos das rendas admitidas? Terceiro, será suficiente a dotação orçamental prevista no orçamento para 2008? Estas são as perguntas que terão de ser respondidas no final dos 18 meses previstos na lei para se proceder a uma avaliação. Neste momento ninguém pode dar respostas definitivas. Serei o primeiro a defender o aumento da duração do apoio, dos limites máximos das rendas e da dotação orçamental, se vier a provar-se que não permitem ao programa cumprir a missão que lhe foi atribuída. Só com seriedade e verdade faz sentido exercer a nossa atividade. É isso que os socialistas procuram fazer sempre. Muito obrigado.